noite a todos, internautas. Boa noite, Adonis. Boa Estamos noite. começando mais um episódio do quadro Papo de Biólogos. Hoje, 22 de setembro, já estamos na primavera, porém não vamos falar das flores não, tá? Hoje nós vamos abordar aqui uma importante síndrome metabólica, né, bem conhecida aqui no Brasil, que é o diabetes, e no segundo momento dar continuidade às atualizações semanais feitas por Adonis e a interpretação dos seus gráficos, que nos trazem uma ideia, né, de como está o perfil epidemiológico da coronavírus a nível regional, né, e sempre comparando ali com os dados da OMS, do Ministério da Saúde, para a gente informar, né, a todos. Eu acredito que esse é um tema de interesse a todos, tá bom? Então, vamos iniciar falando do diabetes, né, que é importante que seja compreendida como uma síndrome metabólica, né, relacionada com a disglicemia. O que é isso? A desregulação no nível de um tipo de açúcar no sangue. Né? Que tipo de açúcar é esse? A glicose. Tá? Embora muitos associem o diabetes ao excesso de açúcar, mas é importante, né, esclarecer que se trata de um tipo de açúcar, tá? Chamado de glicose. E algo que eu sempre falo na bioquímica, tá? Nenhuma molécula é 100% boa ou 100% ruim. Então, o que pode ser negativo ou positivo é o uso que você faz dela e os valores que você mantém dela no seu corpo em relação aos valores considerados de referência, tá? Assim, tanto um excesso de uma determinada molécula pode ser prejudicial, como a escassez dela, tá? Então, o fato da glicose estar relacionada a uma doença importante como o diabetes não faz dela uma molécula vilã. Pelo contrário, continua sendo o nosso principal combustível, continua sendo nossa principal molécula energética. Tá? O que traz consequências ao nosso corpo é uma elevação no nível dela ou uma quantidade muito escassa, muito baixa dela no nosso corpo. A primeira gera essa síndrome metabólica relacionada ao diabetes ou à obesidade. E o segundo, que seria a escassez da glicose no nosso sangue e no nosso corpo, deixaria-nos como uma máquina sem combustível, sem sua principal fonte de energia. Tá? No caso do diabetes, como eu citei aqui, que está relacionada à desregulação do nível de glicose no sangue, então disglicemia, está relacionado à condição na qual essa glicose está em excesso no sangue. Então, há uma hiperglicemia. Tá? Quem não é da área das ciências biológicas e da saúde, talvez não conheça bem o conceito de hiper e hipo. Hiper é muito. Então, quando você tem bastante glicose no sangue, você tem uma hiperglicemia. Quando você tem pouca glicose no sangue, você tem uma hipoglicemia. Vem de glicose, emia vem de sangue. Então, hiperglicemia. Uma quantidade elevada de glicose no sangue. Tá? Quando essa hiperglicemia se transforma crônica, ou seja, aparece com frequência, tá? Durante vários dias, meses, anos, aí nós temos dois importantes prejuízos a nível de saúde. Um é a obesidade, tá? Uma vez que o excesso de glicose faz com que a gente estoque a principal molécula de reserva energética, que é a gordura. Posso falar um pouquinho sobre isso. E o outro prejuízo é o próprio diabetes. E no caso do diabetes tipo 2, ocorrem as duas coisas, obesidade e diabetes, justamente associada à hiperglicemia crônica, que é você ter, ao longo do dia e ao longo dos seus dias, uma quantidade elevada. Né? De 24 horas do seu dia, você passa uma grande parte dessas 24 horas com o seu sangue cheio de glicose. E aí vai gerar essa hiperglicemia crônica. Crônica é um outro termo, né, que a gente utiliza na biologia e na ciência da saúde para indicar algo que demora muito. Né? É o contrário de agudo. Agudo pressupõe algo que é muito intenso, mas curto tempo. Então, digamos que você exagerou um pouquinho
no chocolate ali durante a Páscoa. Claro, né, que na segunda-feira após a Páscoa a sua glicemia vai estar alta. Mas ali foi um aumento agudo, em curto espaço de tempo. Agora, quando você não pratica exercícios físicos, quando você tem uma dieta muito rica em glicose e ingere mais glicose do que você gasta, aí essa elevação da glicose vai acontecer todos os dias. E por isso que é crônica, ou seja, ao longo do tempo. E, ela não tem, e por mais que seu corpo aqui tente regular os níveis de açúcar, tente regular a sua pressão, tente regular o seu pH, tente regular a sua pressão osmótica, para manter seu corpo funcionando bem, se você mantém esses níveis crônicos elevados de glicose por muito tempo, chega um momento que seu organismo não aguenta. E aí gera um conjunto de sintomas, ou seja, vários sintomas no corpo. Um conjunto de sintomas que nós chamamos de síndrome. Daí a diabetes ser uma síndrome metabólica, né? Como a Doni já confirmou ali com a cabeça, né? São termos que a gente utiliza bastante na biologia e na saúde, que o conjunto de sintomas é um síndrome. Tá? Então significa o quê? Que o diabetes vai gerar prejuízos em todo o seu corpo e em diversos órgãos. Tá? Mas, para a gente entender essa relação da glicose com o diabetes, é preciso a gente entender a relação da glicose com o hormônio peptídico ou proteico, chamado de insulina. Porque é justamente a relação da glicose com a insulina que faz com que o único açúcar relacionado ao diabetes seja a glicose. É essa relação também da glicose com a insulina que faz com que o excesso de glicose faça a gente estocar gordura. Muitas dietas para emagrecer falham porque as pessoas pensam que para cortar gordura no corpo tem que diminuir a ingestão de gordura. Nem sempre. Quem faz você estocar ou gastar gordura mais rápido é o seu nível de açúcar. Então, se você tenta emagrecer e você foca só na gordura, certamente não vai dar certo. Para você emagrecer, para você queimar gordura, você precisa reduzir a taxa de glicose no seu corpo. Tá? É uma interação entre as moléculas, tá bom? Então, isso é muito importante. Vai avaliar o seu nível de... Você pega seu exame clínico, que é avaliar ali o seu nível de triglicerídeos. Tem que dar uma olhada na sua glicemia, para você entender se você está ingerindo muita gordura ou se é o excesso de glicose que faz você estocar a gordura, mesmo não ingerindo muito. Né? E aí, um outro fator que também está associado a isso é o nível de proteínas que você ingere, a prática de exercícios físicos. Ou seja, embora em um vídeo anterior eu tenha falado que a bioquímica estuda, né, as características físico-químicas das principais biomoléculas, a principal contribuição e foco de estudo da bioquímica é como as moléculas interagem. Tá? As moléculas, quando estudadas de maneira individual, elas são sem vida. Né? Se você olhar um açúcar no pote, se você olhar ali uma gordura numa garrafa de óleo vegetal, se você vê ali uma proteína desidratada num pote, é tem vida. O que gera vida é quando essas moléculas, proteína, açúcares, gorduras, se juntam a sais minerais e água e interagem entre si. Tá? Então, mais importante do que você estudar a molécula isoladamente é entender como elas interagem. Tá? E, para obter saúde, é necessário compreender a interação entre elas. Por isso que, se você quer regular os seus níveis de HDL e LDL, colesterol bom e colesterol ruim, você tem que prestar atenção na sua dieta de gordura, porque é o tipo de gordura que você come que controla o seu colesterol, não é o colesterol. Da mesma forma, se eu quero emagrecer e não estocar gordura, quem regula a quantidade de gordura no corpo é o açúcar. Então, entendeu? Então, uma coisa puxa a outra. Da mesma forma, existem substâncias na nossa alimentação que vão gerar um efeito hiperglicêmico, aumentar a taxa de glicose no sangue, e outras hipoglicemiantes, que vão baixar essa taxa de glicose no sangue. Mas uma outra contribuição dessa relação, de você compreender a relação entre glicose e insulina, e talvez seja a mais importante, é você poder diferenciar o que seria o diabetes 1 e o diabetes tipo 2. Tá? Uma vez que um diabetes mal diagnosticado, que uma insulina mal prescrita, pode gerar no diabético tipo 1 também a diabetes tipo 2. Né? O feedback. Em geral, prescrever uma insulina muito alta, levando de maneira crônica a um estado hipoglicemiante, baixando demais,
ao longo dos dias, chega um momento que vai gerar um feedback positivo, no sentido do seu próprio organismo gerar reações químicas para começar a produzir glicose, né? Neoglicogênese. Só que glicose para quem vem ali há meses, né, tomando insulina e com estado de hipoglicemia, ou seja, vai produzir uma quantidade grande. Né? Aí você vai ter um diabético tipo 1, já que ele é insulino dependente, e também agora tipo 2, já que ele vai gerar um feedback no organismo para elevar essa glicose e, consequentemente, começa a estocar também gordura. Aí você vai ter um diabético tipo 1, um sobrepeso. Tá? Mas, em breve, eu estarei disponibilizando um curso abordando a bioquímica e o diabetes. Quem tiver interesse, eu vou explicar melhor. Né? Porque isso é um pouco complexo, mas não é difícil de entender, não. Tá? A grande vantagem da biologia e da ciência da saúde é quando você pega a teoria e vê utilidade e aplicação prática para ela, e você consegue compreender com mais facilidade, uma vez que saúde é algo muito importante. Tá? Mas, antes de eu explicar, conceituar aqui a glicose e a insulina, tá? Adonis, à medida que você também quiser falar, né, sobre o diabetes, tá bom? Fazer algum adendo ou fazer alguma contribuição, também fique à vontade, tá? Uhum. Certo. A glicose, ela é a nossa principal molécula energética. Não é a que tem mais energia. Porém, né, a que tem mais energia é a gordura. Porém, mesmo não sendo a molécula mais energética, a glicose é a nossa principal molécula energética pela facilidade de ser quebrada e de ter essa energia retirada dentro dela. Né? Na bioquímica, usamos que é uma molécula redutora. Né? Ela cede hidrogênio com facilidade para outras moléculas e, consequentemente, fornece energia. Tá? Mas não vamos discutir esse aspecto de bioenergética aqui não. Tá? É só para entender existe um grupo de açúcares, que são os carboidratos. Tá? Um outro erro que se comete muito pelos leigos é achar que açúcar é uma coisa, carboidrato é outra. Não é. Carboidrato é um grupo de biomoléculas orgânicas simples, constituídos de carbono e água, que tem função energética e estrutural. Ou vai estar fornecendo energia para o corpo, ou vai estar dando forma a alguma coisa. No caso da glicose, que são os açúcares das classes menores, monossacarídeos, glicose, frutose, né, galactose, tem função energética. Mas há açúcares pequenos também, como desoxirribose, ribose, que aí tem uma função mais estrutural, que é da forma ao DNA e ao RNA. Tá? Mas voltando aqui à glicose, então. A glicose, por ser nossa principal fonte energética, é a molécula preferida de órgãos que gastam muita energia e que não podem parar de funcionar. O cérebro, o coração, a musculatura esquelética, né, que é o músculo que a gente usa para movimentar. Tá? Então, a gente gasta muita glicose para a obtenção de energia. Um outro órgão muito importante quando fala de glicose é o fígado, porque o fígado acaba estocando essa glicose no corpo. Tá bom? Então, o nível ou a quantidade de glicose no nosso sangue se chama glicemia. Como eu falei, mia, sangue. Gli, de glico, glicose no sangue. Tá? Existe um valor considerado de referência, que é aquele que vem lá nos exames de glicemia, dizendo que o laboratório usa para homens, mulheres, faixas etárias. Então, se a glicose está dentro daquele valor de referência do exame, considera-se uma glicemia normal. Se o valor ultrapassar para mais, aí você tem um estado de hiperglicemia. Se o valor baixar muito, aí você tem uma hipoglicemia. Quando os níveis de glicose estão desregulados no sangue, nós contamos com 2 hormônios, tá? Para fazer essa regulação. O glucagon, quando essa glicose está muito baixa, o glucagon aí vem consertar, elevando o nível de glicose, mas quando a glicose está em estado de hiperglicemia, muito elevada, entra em ação a insulina, que é um hormônio peptídico, um hormônio proteico. Tá? Os hormônios são moléculas sinalizadoras. Eles carregam uma mensagem química dizendo que algo deve ser feito. No caso da insulina, que é o hormônio, ela carrega 2 mensagens. Tá? A primeira é que o fígado e os demais órgãos do corpo devem retirar esse excesso de glicose do sangue, até que a glicose baixe para o valor considerado normal. E a segunda mensagem
está relacionada a um efeito anticetogênico, que seria, de maneira bem simples, estocar gordura. Tá? Ou seja, sempre que sua glicose está elevada no sangue, a insulina manda que o excesso dela seja retirado do sangue para baixar e que também a gordura seja armazenada. Então é por isso que não é só a gordura que te engorda, mas o excesso de glicose. Tá? Porque enquanto a sua glicose estiver alta, enquanto o titular, que é a glicose, estiver elevado no seu sangue, você não queima reserva. Você não usa o reserva, você estoca o reserva. Quem é o reserva? A gordura. E aí, em vez de você emagrecer, você começa a engordar. Tá? Então, é o que acontece em estado onde a insulina está funcionando de acordo com as funções, com a sua fisiologia. Tá? Então, o dia tem 24 horas. Se durante essas 24 horas você passar a maior quantidade de horas com a sua glicose elevada, enquanto essa glicose estiver lá em cima e a insulina estiver ativada, ela vai mandar você engordar. Né? Entendeu? É aquela história. Por isso que um chocolate amargo, se você comer ali 100 gramas de chocolate amargo, e você pegar 100 gramas de chocolate ao leite, a mesma quantidade, 100 gramas, um te emagrece, o outro te engorda. O chocolate amargo, você tem na sua consistência uma quantidade maior de cacau, que tem menos glicose. Ou seja, você está fornecendo um alimento doce ao seu corpo, mas tem pouca glicose. Por ter pouca glicose, você não vai ativar a insulina. E a insulina, então, não vai mandar você estocar gordura. Já o chocolate ao leite, que é derivado de origem animal, tem uma quantidade muito grande de glicose. Essa glicose vai elevar no seu sangue, e enquanto essa glicose estiver alta, vai ativar a insulina, que vai mandar o seu corpo estocar gordura. Entendeu? Mesma quantidade, 100 gramas de chocolate amargo, 100 gramas de chocolate ao leite. Um tem pouca glicose, que tem mais cacau. O ao leite tem bastante glicose. Um emagrece, o outro te engorda. Entendeu? Então, o processo de engordar ou emagrecer é uma equação, né, que envolve diversos fatores. E um deles é a própria sinalização bioquímica. Tá? Quando esse estado de hiperglicemia e ativação. Sim, Andrés. Eu ia falar o seguinte, que essa questão que você falou de o que vai mais engordar a pessoa vai ser a glicose, é o que vai determinar a eficiência justamente das dietas com alto nível de gordura, né? Frente a uma dieta com alto nível de glicose. Então, a dieta com alto nível de gordura, dependendo do tipo de gordura, ela vai ser bem eficiente para controlar o diabetes, né? Muitas pessoas acham que elas comendo uma quantidade grande de carnes gordurosas vai ser pior para o corpo, para o diabetes, do que ela comer muito bolo ou muito chocolate ao leite. Então, eu acho muito interessante você trazer essas informações da explicação realmente a nível bioquímico de como que essa dieta rica em glicose vai ser muito pior para quem está querendo controlar o diabetes. Então, eu acho bem legal você desmistificar justamente essas dietas que muitas pessoas acabam aderindo e que, na verdade, estão mais prejudicando do que melhorando o seu quadro, né? Então, é um assunto que eu acho de grande importância para trazer para as pessoas. Isso. Legal, legal o seu exemplo, Dani, porque aqui eu já pensei em outra coisa também. O inverso, né? Você mostrou a preocupação de quem, na dieta, ao tentar emagrecer, né? Tenta adotar uma dieta que na cabeça deles funcionaria em relação ao açúcar e, de repente, o tipo de gordura, de origem em si vegetal, o animal geralmente interfere e leva ao insucesso da dieta e principalmente a questão do controle da glicemia, justamente por desconhecer, né? Essa interação que a gente falou aqui no início. É mais importante do que você ler em algum lugar que gordura é bom ou ruim, de que café é bom ou ruim, do que o açúcar é bom ou ruim, é você entender a relação entre elas. Então, algo que eu sempre falo aos alunos, né? Não existe algo 100% bom ou 100% ruim, e não existe uma dieta que você use demais algo, não vai ser bom, ou que exclua demais algo, também não é. É uma questão de equilíbrio. No de dieta, um bom marcador bioquímico e nutricional são as cores. Né? Quanto mais diversificado e mais cores diferentes você tiver ali na sua dieta, de preferência alimentos naturais, provavelmente você faz esse equilíbrio e mantém uma diversidade nutricional dentro dos valores de referência. Mas
aquela questão, né? É realmente complicado funcionar, porque você precisa de um conhecimento prévio e, principalmente, é o termo educação nutricional. E educação pressupõe equilíbrio, pressupõe um conhecimento prévio, pressupõe algo que acontece de maneira progressiva e contínua, né? E equilíbrio. Infelizmente, nossa espécie, do ponto de vista comportamental, tem dificuldades com a palavra equilíbrio. Ou prefere o excesso ou a falta. Se a gente falasse aqui, se você mencionar uma vitamina tal, pronto, corre amanhã e vai se encher daquela vitamina, vai ter uma hipervitaminose. Se você falar aqui, o café pode provocar osteoporose nas mulheres, pronto, café virou vilão, então exclua. Essa visão, né, zaratrustiana, né, que você fala do dualismo ali, bem e mal, né? Sim, Tem que bem e deixar mal. então, ou a molécula tem que ser vilã, ou a molécula tem que ser heroína. Não é. Então, não é açúcar que é ruim ou bom. Ruim ou bom, entre aspas, é você. Ou que usa de maneira correta, ou que usa de maneira errada. Tá? É o uso que você faz. Aí eu estava lembrando do que estava falando aqui, que também tem um efeito inverso, que é quando alguém foca muito na dieta da glicose e esquece das outras biomoléculas. Né? Aí você deu o exemplo de alguém que foca na gordura e esquece do açúcar, e eu lembrei imediatamente das pessoas que vão focar muito em manter a glicemia dentro da normalidade e vão descuidar do tipo de gordura e, consequentemente, se você descuida do tipo de gordura e gordura que regula o seu colesterol, aí pronto, pode levar o seu HDL, que é o colesterol ruim, e traz como risco problemas cardiovasculares encefálicos, ou isquemia, ou derrame, e se for próximo ao coração, risco de infarto, ou então você desregula o HDL, que é um colesterol considerado bom, e aí você fica sem colesterol suficiente para gerar um hormônio de esteroides, né, no seu corpo. É desregula, hormônio sexual, corticosteroide de um modo geral. Então, você vê, tudo em consequência de você priorizar uma molécula e não levar em consideração a interação entre elas. Então, é um alerta, já que a gente está falando de diabetes, né, para as pessoas que tentam baixar a glicose, mantenham a glicose no valor de referência, mas não descuidem do tipo de gordura, como falou a Adonis, porque aí você pode ter problemas com o colesterol. Porque o colesterol não é ele que gera a elevação dele em si. Quem eleva ou baixa o seu colesterol, se você faz o exame, se o HDL está todo abaixo do que deveria, se o HDL, seu LDL está acima do que deveria, é o tipo de gordura que você está comendo ou que você não está comendo, gerando uma biossíntese, fazendo o seu corpo produzir a gordura. Nós somos animais, né? Queira ou não, biologicamente somos, e vamos produzir gordura saturada, que vai elevar o LDL, que é o LDL mau, porque aumenta riscos de problemas cardioencefálicos e vasculares. Tá? Mas isso aí já seria um outro programa que a gente pode trazer aqui também para desmistificar essa questão das gorduras, óleo de coco é bom ou ruim. Aí, sempre que fala em gordura, você tem que observar dois critérios: tamanho da molécula e nível de saturação. Então, vamos deixar isso para outro programa, tá? Mas voltando aqui, ó, o bom desse programa assim, do bate-papo é que não é nada combinado, né? Que o Bruno já fez as dele ali, e em cima da fala dele já foi pensando aqui em outras coisas. Mas voltando à explicação lá da insulina. Então, a insulina, ela é um hormônio proteico, tá? Não é um hormônio grande em si. Ela tem 3 unidades, A, B e C, é produzida pelo pâncreas, né? As antigas ilhotas de Langerhans. Hoje em dia não é mais politicamente correto você usar o sobrenome de alguém como se fosse uma homenagem. Então, usa termos mais indicando localização. São as ilhotas pancreáticas, células beta, né? Já que as células alfa produzem um glucagão, células beta pancreáticas produzem a insulina. Então, a insulina é um hormônio proteico de 3A, B e C. Quando ela vai ser ativada, A e C é eliminado, é fragmentado, e aí ocorre a liberação da unidade B, que é a insulina ativa. Tá? Então, vai ter essas duas sinalizações. Uma é que o excesso do sangue, tocado no fígado ou para um outro tecido periférico, se você então, o cérebro tem prioridade, se você está fazendo exercício físico, seu músculo esquelético tem prioridade, e o coração também sempre tem, porque o coração também não pode parar. Tá?